Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente com a graça de Deus. Estamos de volta com o nosso programa e é uma alegria podermos estar juntos e levando a bênção de Deus até você. Eu quero fazer uma oração por você, eu quero pedir a Deus para abençoar a sua vida. Eu preciso que você, se for possível, prepare um copo com água. Prepare um copo com água para nós orarmos em nome de Jesus a oração da fé. Prepare para nós fazermos essa oração que certamente vai trazer a bênção para a tua vida. Hoje eu quero meditar com vocês nessa nossa programação, 2 Reis, capítulo 6. Aqui tem uma mensagem quando o profeta Eliseu faz flutuar o machado. E aí, vamos ver como flutuou o machado. Deixa eu pegar aqui, que despertou aqui, o outro despertador aqui, dizendo que está na hora de entrar numa outra atividade, mas como nós estamos na atividade principal agora, que é a atividade de trazer a palavra de Deus para você, então, agora a prioridade é aqui. A leitura bíblica, a leitura de um livro, a gente vai com tudo cronometrado para que nós possamos seguir tudo dentro do que o Senhor tem nos abençoado. Primeiro, 2 Reis, capítulo de número 6, diz o seguinte: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Eu gosto dessa parte porque eles sentiram a necessidade de ampliar o lugar em que eles estavam habitando. Muitas pessoas convivem com tantas coisas e não conseguem perceber a necessidade de ampliar. Eu gosto dessa frase, ampliar, melhorar, até porque eu fico imaginando o meu passado, onde eu nasci, lá na roça. Esses dias até eu tive um sonho, assim, eu acho que talvez é porque a gente fica imaginando, diz a Bíblia que das muitas ocupações vêm os sonhos, né? E a gente fica pensando, às vezes, lá atrás, quando era criança, onde passamos, qual era a perspectiva que tínhamos. Quando dizíamos que iríamos fazer alguma coisa, alguém dizia, não tem como, não vai conseguir, não vai dar certo, não é por aí. E nós, hoje, olhando o que Deus tem nos usado para fazer, nós olhamos e falamos assim, poxa Deus, o Senhor é simplesmente fantástico. E aí eu tive um sonho lembrando ali da infância, aquela infância difícil, aquela coisa difícil, mas sempre pensava o seguinte, um dia há uma mudança. Eu tinha muito medo do inferno e eu olhava para o céu, que aí os meus pais, quando queriam colocar medo, fazer a gente obedecer, colocava medo, olha, cuidado com o inferno e o mal e etc. Deus vai mandar castigar vocês e etc. Então, eu tinha muito medo, mas eu olhava para o céu de vez em quando e quase sempre acreditava assim, há uma saída, não acredito que quando a gente morre acaba. Eu acredito que quando a gente morre deve ter uma outra coisa, deve ter uma outra vida. Olha que eu era criança, 7, 8 anos, cabeça de criança, talvez ninguém acreditasse assim no que talvez você ouvisse na minha cabeça naquele tempo. Mas como esse menino está pensando isso? Mas eu ficava pensando, falava, poxa, deve ter uma outra vida. Porque no interior nós tínhamos muito medo quando morria alguém, sabe? Nossa, Deus, quando morria alguém, eu lembro de algumas pessoas que morreram, gente, meu Deus, e aquilo trouxe muito pânico para nós, porque era tudo muito simples. Era muito simples, tudo muito simples. O caixão era uma tábua de madeira. Quem fazia o caixão eram as próprias pessoas ali perto mesmo que faziam. Então era uma coisa muito artesanal, era uma coisa muito feita assim, de maneira caseira, vamos assim dizer. E dava muita... Não é como hoje que que você faz todo um trabalho no corpo da pessoa que morreu. Então eu tinha muito medo. Poxa vida, quando falava que morreu alguém,
eu já ficava desesperado, porque às vezes a minha mãe e meu pai iam, porque era vizinho e eles iam. E aí era o meu desespero, que eu não ficava sozinho, e depois tinha que dormir no cantinho da cama dos meus pais. Mesmo assim, às vezes não conseguia dormir, fechava o olho e ficava vendo aquelas coisas. E eu lembro que às vezes eu ficava pensando assim, falava, não, mas deve ter uma outra vida após essa, não pode ser. Quando eu fui para a igreja aos 17 anos, eu descobri exatamente que o que eu pensava é a verdade. O que eu pensava é o que a Bíblia diz, porque a Bíblia vai nos ensinar que depois que nós morremos aqui, não terminou. Depois que nós morremos aqui, começa, porque começa então a vida eterna. E foi quando então eu passei a pensar e acreditar, e assim foi simplesmente lindo amar esse Deus. Mas trazendo o resumo aqui para cá, então veja que a minha mente sempre ampliava, sempre pensava, sempre acreditava. E eu vejo esses rapazes aqui, os filhos dos profetas, pensando, vamos ampliar o lugar que estamos, precisa ampliar o casamento, precisa ampliar o relacionamento, precisa ampliar o relacionamento com os filhos, precisa ampliar o relacionamento conjugal, precisa ampliar o relacionamento de família, precisa ampliar o relacionamento consigo mesmo, olhar para você e deixar de se crucificar, deixar de cobrar tantas coisas de você. Precisa olhar para você e falar assim, não, peraí, alguma coisa pode mudar aqui na minha vida, tem como mexer nisso, tem como mudar aquilo, tem como fazer isso, tem como fazer aquilo. Nós precisamos ampliar o lugar em que nós estamos. Se nós não ampliarmos, o lugar vai ficar estreito demais. Você percebe que não dá para você trazer coisas do passado para a tua vida? Não sei se você estou fazendo você entender. Então eles disseram, vamos ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitamos. E respondeu o profeta, ide, vá, isso mesmo, vá lá. E um dos estudantes, ou um dos discípulos, disse ao profeta, o senhor não gostaria de ir conosco? E aqui eu gosto dessa parte, e essa parte me ensina muito, por quê? Porque aqui, quando o profeta foi com eles, foi como tipo Deus com eles. O profeta aqui representava Deus com eles. Sabe o que aconteceu? Quando chegaram lá, começaram a cortar madeira, diz o versículo 5, começaram a cortar madeira e sucedeu que, cortando madeira, um deles acabou o machado caindo na água. E ele gritou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado. Para esse rapaz, a jornada ali teria terminado, porque o machado caiu na água. Mas não é o fato do machado cair na água, o machado cai na água e afunda, mas o fato é que esse rapaz, ele não percebeu o machado soltando do cabo. Não sei se você já utilizou machado, eu acredito que alguns aqui dos mais antigos que estão nos acompanhando já utilizou machado na vida alguma vez. Se não, você que é jovem, depois você passa numa casa de material agrícola, alguma agropecuária, e pede para o vendedor, é teste da semana, fala, o vendedor, me mostra o machado no cabo, eu quero ver o machado, me mostra aí. Como é que coloca o machado no cabo? E ele vai te mostrar. Vai ser um desafio, é um trabalho da escola que eu quero ver como é que é. Ele vai te mostrar. E aí você vai raciocinar comigo. E pergunta para ele, como é que o machado solta do cabo? Porque o machado, ele vai soltando aos poucos, ele não solta de uma vez. Ele vai soltando aos poucos. E como é que o machado foi soltando aos poucos, e ele vai soltando aos poucos, e vai tornando difícil para cortar o madeiro? E como é que esse rapaz não percebeu que o machado estava soltando do cabo? É o caso da vida de muitas pessoas. A pessoa não percebe que o casamento está indo mal, que os filhos estão indo mal, que a vida financeira está indo mal, que a vida pessoal está indo mal. Quer dizer, ela está num outro mundo, ela não consegue raciocinar no presente. Ela sempre funciona depois de um estalo. Ela não percebe. E o rapaz só conseguiu perceber depois que o machado soltou e caiu na água. Aí ele gritou, ai meu senhor, o machado era emprestado, nem meu era. Mas aqui eu vejo uma coisa boa. Não sei se foi o mesmo rapaz que convidou o profeta para estar com ele, mas se foi, amém. Glória a Deus por ele ter convidado. Porque o profeta ali representando Deus não deixou que aquele rapaz terminasse a sua jornada de forma desastrosa. O profeta fez o quê? Perguntou para ele, onde foi que caiu? É importante saber onde caiu o machado. O que aconteceu na sua vida? Onde foi que errou? Onde foi que as coisas começaram a piorar? Onde foi que a sua saúde começou a piorar? Ixi, pastor, foi depois da Covid, então tem que melhorar, ué. Tem que melhorar como? Tem que tomar
vitaminas, vitamina D, multivitamina, vitamina C, melhorar a imunidade, tomar tudo que falar que é bom, você precisa tomar, porque você precisa melhorar. Ah, pastor, você tem que perceber quando as coisas aconteceram e onde aconteceram. Então, diz aqui, então o profeta cortou um pedaço de pau e fez o machado flutuar, jogou ali, o machado flutua. Em outras palavras, o profeta diz: filho, continua a obra, continua cortando madeira. Então somente, meu filho querido, próxima vez, observa, o machado não solta de uma vez. Não é como a tampa da caneta que cai de uma vez. Não, o machado, quando ele vai soltando, ele vai soltando. E aliás, se torna até perigoso. Eu lembro que quando eu era criança, lá em casa, tinha que pegar, o fogão era de lenha, e às vezes tinha que rachar a lenha para colocar no fogão ou cortá-la. E às vezes meu pai não deixava, porque dizia assim, aquele machado ali está saindo do cabo. E é perigoso, porque pode ser que você levanta e o machado pode cair em você. Ou pode, na força que você faz, joga para trás para botar o impulso para cortar. Pode ser que você acerte alguém que está atrás de você. A vida é o seguinte, você tem que perceber, você tem que olhar. A vida é como andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Na vida você não pode deixar de fazer o que tem que ser feito. A vida é como andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Observe, veja quais as coisas que precisam ser observadas. E vamos fazer com que essa nossa trajetória seja uma trajetória de sucesso, uma trajetória de vitória, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração por você agora. Quero pedir ao nosso Deus que venha abençoar você. Você preparou o copo com água aí? Não conseguiu preparar? Preparou ou não? Se preparou, segure na sua mão aí, que eu vou orar com você agora. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, aonde quer que estiver essa pessoa orando comigo agora, meu Pai, eu invoco o poder que há no nome de Jesus para o Senhor entrar na vida dela e trabalhar na vida dela, dominar a vida dela, para o Senhor destruir, meu Pai, completamente tudo que está na vida dela errado, tudo que está dando errado, tudo que está puxando ela para trás, para baixo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu paraliso toda e qualquer ação do diabo. Eu amarro o mal que está nesta vida, essa pessoa que está com a vida toda fora de forma, a vida toda fora do lugar, falando coisas que não deveria, fazendo coisas que não deveria. Ó Deus, ajude esta pessoa. E eu te peço, meu Pai, coloque a tua bênção na casa de cada um. Agora, sobre o copo com água, eu te peço, meu Deus, abençoa, unge, consagra, meu Deus, esta água, para que toda pessoa que beber desta água seja consagrado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus. Todas as pessoas que estão orando conosco agora recebam a bênção de Deus em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isto eu peço para a honra e glória de Deus. E aos que creem, digam amém, e assim seja. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Olha, pense como eu disse aqui. A vida é como andar de bicicleta. Alguém disse isso e é verdade. Se você parar de pedalar, você cai. Ou se você parar, você cai. Então, é bom que nós estejamos sempre atentos, olhando para a direita, olhando para a esquerda, cuida aqui, cuida ali. Não leve a vida como se só você existisse. Não, você precisa olhar ao redor. Chamamos isso de ter uma visão periférica. Na vida precisamos disso. Quero desejar que você tenha muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Que Deus abençoe você e olha, não esqueça, estaremos de volta com o nosso programa para abençoar a todos, tá bom? Que o Espírito de Deus esteja verdadeiramente sobre todos vocês. Deus abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.